E assim, a questão eu sempre falo que não existe ateu no avião caindo, né? No momento que o avião tá caindo, existe um ateu lá dentro, ele vai rezar. Não, não existe ateu nesse momento, Ateu, né? graças a Deus. Mas assim, a sua hoje, a sua religião, a quem você serve é a Igreja Católica. Como é que funciona a questão da... Eu sempre quis me perguntar, eu sempre me pergunto, sempre quis perguntar para alguém da Igreja Católica, como é que funciona a questão da hierarquia na Igreja Católica? Uhum. Como é que funciona a questão da hierarquia lá? Porque existem várias vamos falar, cargos lá dentro, né? Sim. Como é que funciona essa questão? Tá. A Igreja Católica, bom, primeiro lembrando assim, a Igreja Católica ela não foi fundada, como ela é hoje, ela não foi fundada por Cristo. Uhum, Mas, mas Cristo deixou claro que queria uma igreja. Quando ele chamou um dos apóstolos chamado Pedro uhum, e disse: Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E no início cristiano, então o início, vamos dizer assim, as raízes da Igreja Católica se confunde com o início do cristianismo. E ela vai se organizando de uma forma assim, espontânea, através das comunidades que vão crescendo, até e houve daí nesse caminho do cristianismo, dos primeiros cristãos que não se chamavam católicos, eram os membros do caminho depois cristãos. uhum. Eles foram se organizando em pequenas comunidades. Ali eles já tinham hierarquia, uma certa hierarquia. Tinham, desde o início, está lá no Novo Testamento, tem os anciãos, que seriam hoje os padres, Uhum. tem os bispos já, que são os apóstolos, chamam de bispo, que bispo, a palavra bispo quer dizer aquele que inspeciona, que faz a inspeção dos outros, Uhum. que olha por cima, entendeu? Diz aquele que olha, tu tem uma visão geral de cima. Já tinham nas primeiras comunidades, ah, e lá no Novo Testamento se diz bem claro o que deve ser o presbítero, que é o padre, como deve ser o bispo, Uhum. tudo está escrito lá. Então já existia, mas não desta forma. Desta forma, a igreja o cristianismo vai crescendo, os primeiros cristãos vão sendo perseguidos nos 3 primeiros séculos da era cristã pelo Império Romano. Muitos vão ser mortos, termos mártires aos montões. São Jorge é um dos mártires do início do cristianismo, por não negar a Jesus Cristo diante Uhum. dos deuses romanos. Então temos muito, até que no ano 300 da era cristã, o imperador Constantino Romano, Uhum. depois de 300 anos de perseguição aos cristãos, ele se converte ao cristianismo e torna o cristianismo religião de Estado. Nesse momento nasce a Igreja Católica. Por isso que a sede é em Roma. Nesse momento ele transforma tudo que era das religiões romanas, Uhum. ele passa para a religião cristã. E a Igreja Católica se organiza hierarquicamente, vamos dizer assim, também adquirindo também os, as tintas de poder Ok. nesse momento. Então, por exemplo, todas as basílicas, todas não é, templos Uhum. pagãos da era dos cristãos, dos romanos, se tornam igrejas cristãs. Todos os bens passam, então nasce a instituição como tal. Até ali não havia a instituição. E o bispo de Roma, que o primeiro foi São Pedro, mas São Pedro foi o primeiro, não dentro dessa 300 anos depois de São Pedro que houve essa conversão do imperador. Os bispos de Roma sempre foram sucessores de Pedro, mas nesse momento o bispo de Roma se torna também um bispo não só com poder espiritual, mas agora com poder temporal, com dentro de uma hierarquia organizada segundo os costumes romanos. Entendi. Hierarquia de poder, hierarquia de mando, eh, se organiza, a igreja assume também vestes, assume tradições do,
do Império Romano e vai criando essa igreja institucional que nós temos hoje, que é a nossa. Entendi.